Eu sou Eli Mendes e você está no meu canal, onde nós compartilhamos a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo e que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração neste instante. Vamos começar com uma curta oração para que seja o Senhor a falar através de mim a você. Ó Senhor, mil graças te rendemos pelo privilégio que nós temos de estar aqui estudando a Tua palavra, meditando na Tua palavra, a fim de conhecer a Tua verdade, andar nela, porque assim haveremos de receber bênçãos multiplicadas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu quero meditar com você, neste instante, no Salmo número 2, que tem como título O Reinado do Ungido de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O salmista começa falando, começa inquirindo os gentios. Por que vocês se enfurecem? Por que vocês vivem imaginando coisas vãs? Vocês se levantam, vocês conspiram contra o Senhor e contra o ungido do Senhor, contra o Senhor Jesus Cristo, que é o ungido do Senhor, e todos aqueles que são seguidores do Senhor Jesus e que decidem viver a palavra e pregar a palavra são ungidos de Deus. E por quê as pessoas se enfurecem? E imaginam coisas vãs. Se você observa o mundo hoje, quantas coisas vãs são imaginadas. Se você olha para a chamada ciência, há uma parte da ciência que é verdadeira. Aquela que apresenta comprovações. Porque a ciência, para ser ciência, ela tem que apresentar comprovações. Se ela não apresenta comprovação, é apenas uma teoria. E teoria não é ciência. Então os povos imaginam coisas vãs. Temos aí teorias que são apresentadas como verdade e que na verdade não o são. Se você olha muito bem para a Santa Palavra de Deus, ela diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra no princípio. Mas as pessoas supõem que no princípio houve um Big Bang. E que ali saiu poeira para todo lado. De onde veio essa poeira? O que foi que explodiu e de onde explodiu? O que é que existia antes? E, no entanto, preferem acreditar nisto, preferem imaginar coisas vãs. E aquelas poeiras foram crescendo de tamanho. Como cresceram de tamanho? E aí, ao crescer de tamanho, foram cada vez se tornando maiores. Umas adquiriram brilho próprio e se tornaram estrelas, outras refletem as luzes das estrelas, uma como a terra e se imagina outras coisas vãs, outros falam em planetas semelhantes à Terra, onde existe vida também, e ficam imaginando coisas vãs. E a vida na Terra surgiu do nada. Surgiu da chamada geração espontânea. Surgiu de uma sopa primordial. Da onde veio essa sopa primordial? E ali nasceu uma alga que se transformou em peixe, o peixe se transformou no animal, e se transformou no macaco, por aí foi, e até se transformar num homem. E aí o homem se tornou inteligente. Por acaso. Tudo por acaso. E quando você verifica qualquer comprovação, onde é que está o elo de ligação nessa evolução? Mas é apresentado como verdade nas escolas. E o criacionismo colocado de lado.
Mas esta é a falsa ciência. E os homens imaginam coisas vãs. Aí as pessoas importantes da terra, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E fazem conspiração. Fazem conspiração. Criam teorias, essas sim, as verdadeiras teorias de conspiração, como o sistema heliocêntrico, por exemplo. Qual é a comprovação disso? Qual é a comprovação de que a Terra tem bilhões e bilhões de anos? Qual é a comprovação de que estamos milhões e milhões e milhões de quilômetros do Sol? Os reis da terra se levantam. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esta é a intenção. A intenção é a mesma ali de Adão no paraíso. Ser Deus independente do Deus verdadeiro. Vamos romper de nós os seus laços, vamos sacudir de nós as suas algemas, porque Deus está nos prendendo, quando, na verdade, tudo o que Deus faz é para o nosso bem, e não para a nossa prisão. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, a palavra de Deus liberta e não prende. Mas a esses homens, as suas mentes corrompidas e pervertidas, a palavra de Deus é algema. Os prendem, porque eles querem andar nos maus caminhos, eles querem destruir vidas, eles querem se colocar numa posição de deuses, independentes de Deus, e desta maneira, então, eles se acham algemados. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Deus habita no mundo espiritual. E ele se ri dos pensamentos de homens que são insignificantes diante da grandeza de Deus. Não que os homens sejam insignificantes para Deus. Foi Deus que os criou e ele nos criou à imagem e semelhança de Deus. Nas escolas, aprendemos que somos animais. Apenas um animal mais evoluído. Mas somos animais igual aos outros animais. E Deus não diz que nós somos assim. Ao contrário, ele diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E no Salmo 81, a palavra de Deus diz: vós sois deuses. Mas não independente de Deus. É que quando nós confiamos na palavra de Deus, quando cremos verdadeiramente no Senhor, e então obedecemos a sua santa palavra, ganhamos o poder de Deus para nos utilizar desse poder, e então é por isso que o Salmo 81 diz: vós sois deuses, para aqueles que se assentam na congregação dos justos. Ri-se então, Deus se ri dos homens que procuram se colocar nesta posição. Aí está o governo da China. O que faz agora o governante da China? Abriu a sua voz de dragão e começou a declarar: porque agora a China dominará o mundo e ninguém mais nos humilhará. Quem humilhou a China? Eles é que ficaram por si sós, num estado de pobreza e de desgraça, e se espalharam pelo mundo, aí pelo século XIX, pelos princípios do século XX, mas não por dominação externa. Foram eles mesmos que causaram esses problemas para eles. E agora, então, assumem uma posição, querendo dominar todas as nações, e arrotam grandeza, se sentindo como dragões. É a própria palavra do dragão. Falarão como dragão, diz o livro de Apocalipse, falando sobre pessoas que haveriam de se colocar nessa posição no final dos tempos.
mas todos nós vamos assistir à queda da China. Lamentamos pelo povo chinês, porque o povo não tem culpa do que fazem seus governantes. Na sua ira, versículo 5, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Isso é infalível. Isto é infalível. Na sua ira, Deus vai falar com eles e vai confundi-los. E eles então não entenderão, porque todos os seus projetos falharam, fracassaram, foram derrotados. Eu, porém, diz o versículo 6, diz o Senhor, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo, o Rei Jesus. Porém, tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou, Ele conquistou também para o seu povo. Ele se deu inteiramente a nós com tudo que Ele é e tudo que Ele tem. Daí que essas palavras também são para nós. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Nós também somos constituídos reis sobre o santo monte Sião. O que é um rei? Rei é todo aquele que tem um povo. Sem povo, então não há reinado, não há rei. O rei é o que tem um povo. E o rei é constituído por Deus sobre o meu santo monte Sião. O monte Sião, primeiramente, ele deve ser santo. E do que está falando aqui? Qual é o monte Sião? Monte Sião, no Velho Testamento, é símbolo da guerra espiritual. Somos constituídos reis. Somos constituídos, no nome do Senhor, governantes de povos para o Senhor, por meio de pregar a palavra dele, do Senhor, e conduzir esse povo uma vida de bênção e paz. Então nós, quando assim procedemos, quando subimos o Monte Sião, o monte da guerra espiritual, Deus nos constitui reis. Por favor, abra aqui comigo a sua Bíblia, no livro de Obadias. No livro de Obadias, um livro que tem um só capítulo, no versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Mas no Monte Sião, no versículo 17, mas no Monte Sião, que eu disse, que é a guerra espiritual, na guerra espiritual haverá livramento. Livramento do mal. O monte será santo. Primeira coisa que acontece, o livramento do mal. Na guerra espiritual você se livra do mal e se estabelece na bênção. O monte será santo. Segunda coisa que acontece é a santidade. Ganhamos o caráter de Cristo. É como eu digo, não é lutando contra o pecado que você vai ganhar o caráter de Cristo. Só quem vence o pecado é o Senhor Jesus Cristo. E o pecado já foi vencido na cruz para nós. E então essa santidade é alcançada por nós, ela já nos foi dada, mas se torna real na nossa vida quando nós entramos em guerra espiritual. Ao entrar em guerra espiritual, nós nos livramos do mal, nós conquistamos santidade e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Jacó era aquele que confiava em Deus, mas ainda andava todo errado. Ainda procurava obter as suas bênçãos na base da força do seu braço e não pela fé em Deus. E Deus foi trabalhando nele até transformá-lo em Israel, aquele que é como Deus. A palavra Israel significa isso. Mas no princípio era Jacó. Mas aqui está falando com quem é Jacó ainda.
com aquele crente que está no início do seu aprendizado, que ainda faz muitas coisas erradas, mas se ele entrar em guerra espiritual, ele também possuirá sua herança no Senhor. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, tudo de Deus nos pertence, já foi colocado dentro de nós. O Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino está dentro de nós, o tudo de Deus está dentro de nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor está dentro de nós, com tudo que Ele é, tudo que Ele tem, com todo o seu reino, para nosso usufruto. Possuiremos, mas como é então que essas coisas que estão dentro de nós, no nosso espírito, vêm para nossas circunstâncias terrenas por meio da guerra espiritual? O que é a guerra espiritual? A guerra espiritual, basicamente, ela envolve 4 aspectos: ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus. Orar. Ganhar vidas para Jesus e fazer dessas vidas discípulos do Senhor. Basicamente isso. Naturalmente, aqui envolve mais também louvor, envolve jejum, envolve dizimar e ofertar, mas com esse objetivo central. E nós ouvimos, estudamos e meditamos na palavra de Deus para ganhar fé. E por meio da fé, nós obedecemos. Porque sem fé, ninguém obedece à palavra de Deus. Oramos para ganhar o poder. Porque por meio da oração, colocamos Deus em atividade, o Espírito Santo em atividade. Se você quer o Senhor operando nas suas atividades junto com você, se você quer o Senhor indo à sua frente, lhe dando vitória, nos seus combates, você tem que entrar em guerra espiritual da oração. Então, quando se fala em guerra espiritual, estamos falando ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus, orar, ganhar vidas e fazer discípulos. Esta é a guerra espiritual. E aqui o texto, então, nos diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus nos constitui governantes de um povo. Ele faz com que sejamos ganhadores de almas e multipliquemos almas por meio da guerra espiritual. 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O decreto do Senhor. Tu és meu filho. Você é salvo e foi tornado filho de Deus porque foi decreto do Senhor. O Senhor decretou desde toda a eternidade que você seria filho dele. Aqui está falando de Jesus, mas como eu disse, tudo que o Senhor Jesus conquistou, ele conquistou para nós também. Nós somos co-herdeiros com Cristo, diz a carta aos Romanos. Então, Deus disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mas o Senhor Jesus, ele não é eterno. Ele não é Deus. Ele não teve princípio. Como é que ele gerou? O que ocorreu é que ele está falando aqui da ressurreição dos mortos, quando Jesus ressuscitou dos mortos, que ele ressuscitou para uma nova vida. O que sucedeu é que antes existia o Verbo, antes existia a palavra de Deus. E um dia o Verbo, a palavra de Deus, se tornou gente, veio para o mundo, nasceu do Espírito Santo e de Maria, e então nasceu como gente neste mundo, depois
morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Nessa ressurreição dos mortos, é nesse instante, é desse momento que a palavra de Deus diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E isto também é para nós. Quando você recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, e comprovou isso pelo batismo nas águas, você foi gerado por Deus para uma nova vida. Antes nós tínhamos vida humana e fomos gerados para a vida eterna, para o tipo de vida que Deus vive, a vida de Deus. Agora, dentro de mim e dentro de você, que já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor e se batizou nas águas, dentro de nós há duas vidas. A vida humana e a vida eterna, que é a vida divina, a vida de Deus. A vida humana, que é a vida do corpo e da alma, e a vida divina, que é a vida espiritual, a vida do Espírito. Que antes nós não vivíamos só a vida espiritual. Só depois que recebemos a Jesus é que passamos a ter vida efetivamente, realmente espiritual. Foi quando fomos gerados para a vida eterna. Fomos gerados aqui neste mundo pelo nosso pai e pela nossa mãe. E fomos gerados como filhos de Deus para a vida eterna por nosso Pai Celestial. Louvado seja o seu santo nome. E isto aconteceu com você, amado irmão. E foi decreto do Senhor. Ele decretou a sua salvação. E então ele diz para este seu filho, ele diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Somos constituídos reis por meio da guerra espiritual. E agora, na guerra espiritual, devemos pedir ao Senhor. E Ele então nos dará nações por herança. Ele nos fará rei. O rei é o que tem nação. E aqui está em vista nações espirituais, aquele povo que você ganha para Deus. Até que você alcance 1000, segundo Isaías capítulo 60, versículo 22, você tem uma família espiritual. Depois do 1000, você é considerado rei no mundo espiritual. Porque a partir de 1000, a família espiritual se torna uma nação espiritual. Segundo Isaías 60, 22. E então, desta maneira, é que nós somos constituídos reis. Por meio da guerra espiritual, da oração. Deus diz: me pede, me pede. Agora não é um pedido vago. Não é um pedido, não sei se quero, não sei se não quero. Tem que ser o desejo mais profundo do nosso coração, aquilo que nós mais desejamos na vida. Porque o domínio sobre as circunstâncias é consequência do reinado sobre um povo para Deus. E você conquista esse reinado pedindo a Deus. Como pedir? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14. É dessa maneira. E então é dessa maneira que nós vamos pedir, que nós vamos buscar, que nós vamos insistir. E nós vamos estar aos pés do Senhor diariamente, com esforço, com empenho. E a palavra de Deus não falha. Eu te darei nações por herança. Porque muitas pessoas até ganham 1, 2, 3 pessoas, não conseguem segurá-las em suas células, não conseguem segurá-las em seus grupos de discípulos. Porque têm dificuldade de multiplicar, porque não pedem, e se pedem, pedem negligentemente. Não há empenho, não há esforço, não há dedicação. Em suma, não há guerra espiritual. E é na guerra espiritual que nós conquistamos. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Agora já vem falar em domínio. Reinado é sobre o povo, domínio é sobre posses, é sobre territórios, é sobre bens materiais. E então aqui está falando: eu te darei até a extremidade da terra por tua possessão, teu povo se espalhará até as extremidades da terra, e de lá trarão para ti as riquezas das nações.
Pede-me. O segredo é pedir. O segredo é a guerra espiritual, é a guerra, é o segredo do reinado, é o segredo do domínio. Mas queremos conquistar. Então muitas pessoas saem, se esforçam, saem para evangelizar, saem para procurar fazer discípulos. Muito bem, isso deve ser feito. Mas isso deve ser feito depois também da guerra da oração e da guerra da meditação na palavra. Porque a unção vai vir da meditação na palavra e da oração. É daí que vem a unção. E se você sai apenas para batalhar, para ganhar vidas e fazer discípulos, sem ter antes realmente entrado em guerra de oração e meditado na palavra de Deus, não haverá unção. E sem unção não há poder para a conquista. E versículo 9 diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Deus diz: eu vou te dar a minha autoridade. Porque as pessoas que estão na igreja são pessoas ali inteiramente livres, que podem sair na hora em que quiserem. Mas Deus diz: eu vou te dar a minha autoridade, uma autoridade tal que mesmo eles estando ali de livre e espontânea vontade, se tu tiveres que repreendê-los, e repreendê-los duramente, eles dali não se retirarão. Eles ali permanecerão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Não significa que o líder vai arrebentar com as pessoas, mas ele está falando do vaso de oleiro, semelhante ao que disse Jeremias, que o Senhor quebra aquele vaso mal feito e o reconstrói. E dessa maneira na igreja, nós muitas vezes recebemos de nossa liderança uma censura séria, recebemos uma repreensão séria, não para a nossa destruição. Muitas vezes nos pensamos até que fomos destruídos, mas não é para a nossa destruição, mas para a nossa correção, para a nossa disciplina. E como aquele vaso que o oleiro reconstrói, assim somos reconstruídos para sermos vasos de honra diante do Senhor. Agora, pois, ó reis que foram formados na guerra espiritual. Reis, o Senhor Jesus disse, quando ele vier, vem escrito na coxa dele, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está falando desses reis que pertencem a Jesus, desses reis que foram formados na guerra espiritual, desses reis que agora têm um povo, uma nação espiritual, um mínimo de 1000 pessoas para diante. Está falando agora, pois, ó reis, sede prudentes. Devemos agir com prudência. Não é porque o Senhor nos constituiu com a sua autoridade sobre as pessoas que nós vamos agir a nosso bel prazer. Não. Temos que ser prudentes. Temos que andar na palavra do Senhor e não extrapolar de modo nenhum. Nossa ação deve ser em amor para com as pessoas. Até quando repreendemos, deve ser uma repreensão em amor. Quando o Senhor Jesus chegou com Pedro e disse, arreda da minha frente Satanás, que ele disse isso para Pedro, ele estava falando em amor, porque ele sabia que Pedro necessitava de uma palavra firme, devido ao seu temperamento. E então nos diz o Senhor, agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir juízes da terra. Não está falando do juízo dos tribunais terrenos. Está falando justamente desses reis, porque esses reis também têm a incumbência de julgar o povo de Deus. Tem a incumbência de julgar. E para termos autoridade para julgar, precisamos nos deixar advertir pelo Senhor. Deixar-nos advertir por aqueles também que têm autoridade delegada do Senhor para estar sobre nós. Servir ao Senhor com temor
e alegrai-vos nele com tremor. Precisamos servir ao Senhor, sempre com todo respeito a Deus. Não é um serviço de acordo com como eu quero, é um serviço de acordo como Deus quer, de acordo como o Senhor determina, de acordo com as autoridades que estão acima de nós, autoridades delegadas por Deus, de acordo com essas autoridades e que nós devemos agir com respeito. É isso, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Precisamos ficar alegres. Todas as coisas que Deus faz por nós é para nosso bem. E então recebemos bênçãos sobre bênçãos do Senhor. E ao receber essas bênçãos, temos que receber com tremor. Ou seja, naquela expectativa de que haverá sempre bênçãos sobre bênçãos enquanto estivermos andando no caminho do Senhor. Enquanto estivermos submissos a Ele e às suas autoridades. Tivermos, então, tremor diante de Deus. Beijai o filho, para que ele não se irrite e não pereçais no caminho. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. E está falando também dos líderes que Deus coloca sobre a sua igreja, dos líderes humanos, que devem ser bem tratados por todos, para que Deus não se irrite, para que o pai não fique irritado. Eu lhe pergunto, se você é pai e tratam mal a você, você não gosta. Mas se tratam mal a seu filho, você gosta muito menos. Pois na hora em que tratam mal, em que os liderados tratam mal os seus líderes, ao invés de beijar aquele filho de Deus, ou de tratar bem aquele filho de Deus, se não fizer assim, Deus se irrita. E aquela pessoa pode perecer no caminho. O que foi que aconteceu no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito para Canaã? Eles pereceram no caminho. Cerca de 600 mil homens, um pouco mais de 600 mil, saíram do Egito, homens com mais de 20 anos de idade. Saíram do Egito, somente 2 desses entraram na Terra Prometida. E o principal erro deles foi que trataram mal Moisés e Arão. Não beijaram os filhos. Não trataram com respeito os filhos. Deus se irritou contra eles e eles pereceram no deserto. Não aconteça isso com você. Seja você alguém que tem consideração, apreço e amor pelos seus líderes, porque seus líderes pagam um preço. Diz a carta aos Hebreus, no capítulo 13 da carta aos Hebreus, que os líderes prestam conta das almas que Deus lhes entrega. Então, se você é da Igreja Evangélica da Paz, sediada aqui na 1º de dezembro, número 480, entre a Travessa Chaco e o Maitá, aqui em Belém do Pará, se você é membro dessa igreja, você está embaixo da minha autoridade, a autoridade que Deus me concedeu, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E então, na hora que você trata dignamente o Filho de Deus, é a Deus que você está tratando dignamente. Mas se você trata indignamente, é ao Senhor que você estará tratando. E continua a palavra dizendo, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Ou seja, é quase que instantâneo. Os maus tratos, muitas vezes, há pecados que nós poderíamos classificar em pecados contra a santidade de Deus e pecados contra a autoridade de Deus. Pecados contra a santidade de Deus são pecados de comportamento. E pecados contra a autoridade não são pecado de comportamento. É pecado de orgulho, aquele coração se levanta.
e se levanta contra o Senhor. Então, o pecado de comportamento, o pecado contra a santidade, eu lembro de um homem de Deus que fez uma comparação desta maneira. Ele diz, você tem uma criança, e a criança começa a empurrar uma cadeira, e você diz para a criança, não empurra, que você vai acabar caindo. E a criança insiste, empurrando, insiste, até que ela vem a cair e começa a chorar. E o pai vai lá, abraça, beija o seu filhinho e diz, veja, você agora aprendeu que não se deve empurrar a cadeira, que você se empurrar, você vai cair de novo. E ele sofreu ali a consequência do seu ato errado. E o pai também diz, olha, você está vendo isso aqui? Isto aqui é uma tomada elétrica. Não meta o dedo aqui, porque na hora que você meter, você pode até perder a sua vida, você pode até morrer. Então não faça isso. E na hora que inadvertidamente um menino vai ali, enfia o dedo, é uma pancada terrível. E esse homem de Deus que deu esse exemplo, ele disse, quando você empurra a cadeira, é o pecado contra a santidade. Você vai receber ali, da parte do Senhor, você vai receber uma disciplina. Mas quando você peca contra a autoridade, que é enfiar o dedo na tomada, ali a pancada é muito maior e é instantânea. Não vai levar muito tempo. Por isso que aqui diz, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que em Deus se refugiam. E não aqueles que se enfurecem contra Deus. E não aqueles que imaginam coisas vãs. Não aqueles que se levantam e que conspiram contra o Senhor. Que querem romper os laços de Deus e sacudir as suas algemas. Irmãos, Deus tem um reinado e um domínio para cada um de nós. Para cada um de nós. Ele nos chamou para isso. O Senhor Jesus diz, não fostes vós que escolhestes a mim. Ao contrário, eu vos designei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. E ele falou isso no contexto da parábola da videira, que simboliza vidas ganhas, povos para o Senhor. E Jesus diz, eu te chamei para que tu ganhes povos para mim. E o vosso fruto permaneça, e eles permaneçam no caminho. E ele continua. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus continua. E tudo quanto pedirdes ao Pai no meu nome, Ele vos concederá. Vida abundante. O que você pedir, você recebe. É isso que está aqui neste salmo. Por meio da guerra espiritual, da oração, do estudo da palavra, de ganhar vidas e de fazer discípulos, você vai ser colocado como rei e vai ter domínio. E se é isso que você quer na vida, então agora você já está esclarecido como conquistar. Eu vou orar por você neste instante, para que estas palavras realmente fiquem fixadas no seu coração, porque estas palavras determinarão o seu futuro. Pai querido, Pai de amor, no teu santo nome, eu ministro bênção sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que o Senhor colocou aí para ouvir a ti, Senhor, e não a voz deste teu servo, mas ouvir o teu Santo Espírito. Que eles, tendo ouvido a tua voz, então se levantem em guerra espiritual, porque assim conquistarão, Senhor, suas heranças, suas herdades, conquistarão domínios até os confins da terra e reinarão sobre um povo para ti. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, irmão. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.